arrumar o seu jardim, colocar ali o piso onde você quer, arrumar as florzinhas, pular a plaquinha, aqui não pode pisar, Uhum. sabe? Você organizar, né, o seu jardim, a sua vida, para que você possa realmente se manifestar da melhor forma possível, mais saudável, e também deixar com que o outro se manifeste, desde que haja o limite, né, adequado para cada um na sua função, no seu melhor, mas cada um sabendo qual é o seu quadrado, qual é o seu lugar, qual é a sua função e qual é a sua potência de verdade, né, É. meninas? Muitas vezes acreditamos que o que nos limita está fora, o tempo, as circunstâncias, o outro. Mas, na verdade, grande parte das limitações nasce dentro. O medo de falhar, de ser julgado, de perder, o apego ao que é conhecido, a necessidade de controle, as feridas não curadas e as vozes internas que dizem não é para mim. Esses limites internos podem virar barreiras, mas também apontam para onde podemos crescer. O medo revela desejo, a resistência mostra potência, o desconforto indica expansão. A limitação não é o fim, é um convite para o próximo passo de nós mesmos. Muito bem-vindos. Você está no canal Papo Humano e hoje estamos aqui conversando sobre limites. Vamos agora então trocar um pouquinho das nossas opiniões, reflexões. Então, eu acho que limite, Cintia, é tudo aquilo que a gente define, né? Até onde eu posso ir, né? E até o outro pode ir também, né? Então, eu acho que tem esses dois aspectos, né, do limite em relação ao dar limite, né, ao outro, para que ele não invada, né, a minha, a minha privacidade até mesmo, né? E qual é a minha limitação, né? Então, e a gente tem tanto aspectos positivos quanto negativos, né? E eu acho que a gente pode explorar, né, esses aspectos aí durante esse nosso bate-papo, né? Então, mas eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência, né? Porque é importante a gente reconhecer nessa questão do limite e saber até onde eu posso ir sem me machucar, né? Física, emocional, mental e energeticamente, né? E, e ele não é uma barreira, né, para afastar as pessoas, né? E sim eu acho que é um grande marco, assim, né, de autorrespeito e cuidado, né? E autocuidado, né, comigo mesmo, né? Então, eu acho que a gente pode pensar no limite respondendo a três perguntas, né? Então, o que que eu sinto, o que é meu e o que me faz bem. Né? Então, a gente acho que reconhecendo, respondendo essas três perguntas, os três aspectos dessa pergunta, eu começo a entender como que funciona o meu limite. Né? E a partir daí eu começo a prestar atenção, né? De que forma que eu ajo, né? Considerando essas três perguntas, né? Então, ela pode aparecer de várias formas, né? Físico, né? O meu corpo, o meu espaço, o meu descanso, né? Até é importante a gente mostrar isso até para crianças, né? Sobre a questão do nosso corpo, né? De até onde o outro pode ir, para a gente, né? Não ser abusado, né? Ou estar abusável. Né? Então, acho que é importante a gente, desde cedo, desde pequenininho, a gente aprender sobre isso, né? Porque muitas vezes quem cuida, né? A pessoa, a criança, ela confia naquela pessoa que está cuidando dela e ela não sabe, né, quais são esses limites. Então é importante a gente começar a conversar com a criança sobre isso, até realmente nesse limite físico mesmo, né? Então, o emocional, né? Então, o que eu aceito, o que eu aceito ouvir, o que eu aceito carregar, o que eu aceito tolerar, né? Mental, quais são os meus valores, né? As minhas crenças, né? No que eu me baseio as minhas decisões, né? E o energético, o que eu absorvo, né? O que eu deixo entrar no meu campo energético e o que não é meu, né? Que eu devolvo. Né? Então, ter limite, eu acho que a gente pode dizer que eu me honro o suficiente para não me abandonar, né? Então eu tenho que saber qual que é o meu limite, né? Até onde eu posso ir, né? E porque as pessoas com dificuldade de impor, acho que não é impor, né? Mas de colocar limites, né? Vamos dizer assim, é, elas acabam muitas vezes dizendo sim quando elas querem dizer não. Né? E isso acaba machucando e acaba até confundindo mesmo, né? Então, ela se sente culpada quando ela está se priorizando,
né? Então, ao invés dela dizer não para o outro e se priorizar em primeiro lugar, ela acaba se sentindo culpada porque ela acha que tinha que fazer todas as vontades do outro, né? Então ela acaba absorvendo dores, problemas e até emoções alheias, né? E muitas vezes elas se sacrificam, né? Então as pessoas que costumam encarar o limite dessa forma ou não entender o limite, elas aprenderam que para ser amada, elas precisam se sacrificar, né? E isso acaba gerando, como resultado, cansaço, ressentimento, dores no corpo, esgotamento emocional, né? Então, porque isso tem um custo, né? E, por outro lado, as pessoas que têm um limite rígido demais, elas erguem muros, né? Então, acaba sendo, criando uma barreira mesmo, né? Elas realmente não deixam o outro entrar de maneira nenhuma, né? E aí, com isso, elas acabam evitando vínculos profundos, né? Para não. E tem até medo de se entregar, para não se machucar. Né? Então, confundem a proteção, muitas vezes, elas confundem proteção com isolamento. Então, elas querem ficar sozinhas, né? Elas se isolam. Né? E como é importante, né, você entender, né, nem de mais e nem de menos, né? Até a gente pode usar uma metáfora, né, bem legal aqui, que é sobre, você imagina um jardim, né? Então, sem cerca, qualquer um pode pisar, pode arrancar flor, pode invadir, né? Agora, com um muro alto demais, ninguém entra, né? Então, o ideal seria como um portão consciente, né? Onde você escolhe quem entra, quando entra e como entra. Então, isso é um limite, né? Você ter exatamente a consciência do que pode e o que não pode. Uhum. Então, pessoas com limites saudáveis, elas sabem ouvir o outro sem se perder de si, né? Então, ela consegue dizer não sem agressividade. E ela entende que cada um é responsável pela sua própria história. Então, como resultado, a gente pode ter relações mais leves, mais verdadeiras e mais equilibradas, né? Então, assim, o limite, ele não é um castigo. Né? Ele não é rejeição, não é egoísmo, né? Ele é fundamental para nós criarmos relações saudáveis. Né, Xan? O que que você tem que contribuir aí com esse assunto, Xan? Oi, pessoal. É interessante porque assim a gente acha que dar limites, né, é uma coisa ruim, né? Que dar Uhum, limites é algo que vai magoar ou que vai ferir, né? Mas é uma questão de posicionamento, inclusive energético, né? sim. É a forma como você amorosamente pode estar se posicionando já é a barreira, já é o limite que o outro precisa muitas vezes, né? Eu acho Uhum, que uma das grandes questões da gente ter esse limite bem claro para a gente mesmo, é por causa uma das grandes coisas que eu vejo é o medo, né? É como a Lê uhum, trouxe, né? É o medo de você não ser bem vista, de você não ser amada, de você ser abandonada, é o medo de você não estar correspondendo a expectativas, né? O que será que o outro vai falar de mim, né? Vão me julgar. Então, tudo isso faz com que a gente se retraia nesse posicionamento, né? E é legal entender que o limite, ele não é um fim, né? Não vai estar acabando uhum, nada. Esse limite com posicionamento, né? Ele é um convite, né? Para ter um próximo passo, porque você convida o outro também para refletir sobre o que o outro está se posicionando, né? Se você deixa, como a Lê falou, se você deixa o jardim aberto, todo mundo pisoteia. Se não tem ali o caminho, né, para as pessoas não pisarem na grama, nas plantinhas, todo mundo vai pisando, em qualquer lugar. Né? E quando você se posiciona, "Ó, eu não quero assim, eu não gosto desse jeito, opa, você está invadindo a minha função, o meu lugar dentro da minha casa, acho que a gente tem que saber dividir essas funções. Você convida o outro, né? Para realmente refletir também sobre aquilo que ele está se posicionando, ele ou ela, né? Porque percebe que esse outro ele também pode estar baseado no medo,
baseado nas crenças, nas angústias dele, no controle, né? Então, por essa outra pessoa também estar se sentindo em toda a insegurança dela, ela vai querer colocar o limite. Cabe a quem? A nós, né? Sabermos até onde a gente pode ir e até onde a gente pode não ir, né? Qual é o limite aceitável para mim, né? Qual é até onde eu chego para sustentar uma relação, um trabalho, seja o que for, né? Até que ponto é bom para mim e daqui mais não dá, né? E até que ponto o outro pode chegar em mim. Que eu acho que uma das coisas que a gente tem dificuldade de ter claro isso dentro da gente, né? Esse posicionamento que dá total diferença nos relacionamentos, né, meninas? O Uhum. que que você acha, Cíntia? Eu concordo, e eu acho que um outro lado que a gente também podia olhar do limite é quando a gente tem a sensação, é muito comum a gente ouvir a frase ou falar a frase, eu estou no meu limite, Uhum. né? Verdade. E trazer pelo lado de que às vezes a gente está num lugar, está num relacionamento, está num emprego, está num ambiente que realmente não é mais para você, né? E não é que está errado ou não. É que você chegou ali no momento que talvez você tenha que perceber que você tenha que sair, que você não faz mais parte, no sentido de que você quer continuar expandindo, como a gente tanto sempre traz aqui, né? E onde você está ali, se você continuar ali, é como se você se sentisse preso mesmo, limitado com esse muro, né? E então procurar ter essa percepção de que de sentir, de perceber mesmo, se onde a gente está no momento, se você está bem, está confortável no sentido de estar agradável, ou se está só com esse receio de dar um passo maior, né, de sair desse limite para conhecer novas coisas, novas pessoas, fazer coisas diferentes. Porque às vezes esse conforto da gente é aquele conforto no sentido de que eu conheço aqui, então eu vou ficar aqui mesmo. Mas a gente sente, parece que é aquele aperto, né? Como se quisesse continuar a crescer e se sente ali limitado mesmo, né? E às vezes a gente está com essa sensação e não sabe identificar direito o que que é, né? Então, às vezes, olhar por esse lado também de que realmente, se você quer expandir, se está conseguindo realmente, né, abrir os braços, olhar para frente, caminhar, ou se você está se sentindo ali acuado, digamos assim, aonde você está por medo, né? Conforto no sentido de que aqui eu conheço, mas que não está gostoso no sentido de posso crescer ainda mais, né? Posso continuar. Se a gente pensar, né, o que que me limita, o que que me poda em poder me posicionar, né, em se posicionar. É, tem algumas questões que a gente vai recebendo, né, na nossa criação, durante nossa vida, crenças que a gente vai adquirindo, né? Sabe aquelas coisas assim de frases, gestos, olhares, né, que você sente que tá perigoso aquele lugar, que você não pode avançar, já é um limite dado pelo outro, né, que é arriscado você ir. Né? Isso fica registrado emocionalmente em você. Então fica registrado aquela coisa assim de é perigoso, é arriscado desejar, né? A curiosidade da criança, muitas vezes, né? Que ela quer conhecer, e os pais ali naquela repressão do visual, do movimento que faz a pessoa dar aquela estagnada. Então é como se ela ali ela não pudesse, né, se abrir, porque ela está sempre incomodando. Ela vai crescer achando que ela está sempre incomodando. Aí fica difícil você se posicionar, né, dessa maneira. Também tem uma forma assim mais internalizada que você pode ter entrado nesse campo de não dou conta, não posso errar, não posso ocupar esse espaço, não posso decepcionar, que muitas vezes isso fica no nosso inconsciente. Às vezes a gente nem dá conta de que essas frases estão registradas, né? Ou você tem consciência disso. E aí você fica, né, apertado nesse lugar. Você não tem como se expandir, como colocar, né, o
o seu limite porque você está se achando errado, de alguma maneira, né? Sem contar também das formas, das podas, né? Possíveis podas energéticas de, por exemplo, eu não vou porque isso me consome, né? Como se fosse, você estivesse captando demais, você estivesse sentindo demais, e isso de uma forma, é uma forma proibida, né? É uma forma que não há limite energético. É uma crença que você pode ter criado baseado nisso, né? E existem outras coisas que a gente pode estar pensando, mas acho que essas são assim, algumas coisas é, energeticamente de crenças que a gente esbarra mesmo, né, nessa questão de se posicionar com o limite. E é importante entender que isso vem muito mais do aqui e do agora. Já vem lá da criação, de toda a nossa história. E isso só está rodando num sistema inconsciente para você até agora, porque agora você está aqui, não está mais inconsciente. Agora tem que buscar aí interiormente em você, né, o que está te impedindo de realmente se posicionar saudavelmente com limites na sua vida. É, É, e colocar os limites, né, saudáveis, como a Shel trouxe, mas sem você se podar, né? Você reconhecer até onde você pode ir, né, sem se machucar, né? Mas não paralisar, né? Não fazer com que isso seja um limite no sentido de não conseguir, de não realizar, de não é, Paralisar, pre- né? Que não te isso, paralise. não paralisar, não perseguir os seus sonhos, né? Não realizar os seus projetos, né? Então, a gente tem, é importante a gente entender até onde a gente pode ir, né? Ou até onde a gente consegue emocionalmente, né? Fisicamente, né? Sem se esgotar, como a Cintia trouxe. Normalmente, quando a gente pensa, estou no meu limite, é porque na verdade você até já ultrapassou, né? uhum, Esse limite, é. você já está bastante esgotada, né? Isso você daí começa a sentir os sintomas mesmo de esgotamento, né? Tanto físico quanto mental e até emocional. Então tem que reconhecer isso e também entender até onde você não fazer com que isso seja realmente algo que te paralise, como a Chan trouxe, né, meninas? E a única forma da gente ter essa percepção é se conhecendo mesmo, né? Porque às vezes Exato, a gente tem umas exato. reações e não sabe por quê. Uhum. Eu trazendo o exemplo que a Xã trouxe, por exemplo, quando criança, era aquela coisa, a minha mãe só olhava assim, e eu queria fazer alguma coisa e ela não queria deixar, eu achava que estava errado, só dela me olhar assim, eu já, né, você já fica com aquela Paralisava. paralisada assim, né? E isso a gente acaba levando para a vida, Uhum. né? É. E demorou um pouco para perceber assim que eu podia testar, digamos assim, eu mesma os meus limites, né? Depois de adulta, principalmente, eu não precisava que ninguém ficasse ali me dizendo, porque quando a gente é criança, os pais às vezes fazem isso até por uma orientação para proteção mesmo da criança, né? Uhum. Mas a gente cresce com aquilo, né? Esperando sempre que alguém vá podar, que alguém vá te falar até onde você pode ir. E a gente tende a não avançar por causa disso, né? Então, o autoconhecimento, essa percepção que a gente vai tendo, os estudos que a gente vai fazendo, a gente vai percebendo que é justamente um teste mesmo, né? Para você ir se percebendo e não deixar que o outro imponha o que é o limite para você, né? Perfeito. O que você falou, Cíntia, faz sentido aqui com essa frase, né? Que o que te limita um dia te salvou, que é a proteção. Um dia Exato, você precisou dessa proteção, né? E isso está registrado, né? Agora você não precisa mais dessa proteção, né? Essa estrutura não se faz mais necessária. Agora você pode ser, né? Se abrir para o novo e ser você mesma. Nesse sentido de eu não é. preciso carregar uma vida inteira essa imagem que eu também tenho, igual você, essa imagem, né, de congelada, de não poder me mover, de poder me manifestar. A É, gente consciente não entende que isso não precisa mais. E a gente também entende que às vezes precisa de movimentos mais amplos, né, mais ativos de
para a gente mudar esse padrão, Não é? porque não é só a gente se conscientizar, né? Como tudo, às vezes se conscientizar já muda bastante, mas a gente precisa, às vezes, de movimentos mais fortes, né? De atividades, de terapias, de como a gente aqui trabalha a humanoterapia, que vai em lugares, em bases mais profundas, para que isso de verdade possa, né? Ser Liberar mesmo, né? liberar, É, né? Esse hum, sutil vir de uma hum, forma mais harmônica, né? Acho que é soltar aquilo que não é. faz mais sentido, né? Aquilo que não, você não precisa mais, né? E se abrir para reconhecer os seus novos É. limites, né? E também eu acho que tá forte o suficiente no sentido de estar íntegro, né, com você mesmo, Uhum, porque com isso a gente pode não agradar algumas pessoas que às vezes estão até próximas da gente, né? E a gente é tem que verdade. estar com essa certeza, no sentido dessa segurança de que eu estou mudando e vou desagradar algumas pessoas, ou não estou mudando, mas eu estou ali, né, indo Se até onde eu posso, me reconhecendo, né? reconhecendo, exatamente. E ter essa consciência de que a gente pode desagradar algumas pessoas, né? Como muitas pessoas também nos desagradam, e faz parte, né? É o ciclo todo da vida, e só não se prender por isso, né? Que a gente às vezes tende a se prender um pouco por conta de não desagradar, principalmente quem é próximo, porque as pessoas interpretam isso como um descuido, ou como, né, que você não está preocupado com o outro. Não é isso. É você estar preocupado com você e para se reconhecer realmente, né? Que daí o outro também, às vezes, vendo isso, ele começa a fazer essa ação com ele também, né? Porque muitas vezes algumas relações as duas partes, digamos assim, ou mais partes da relação, estão todos se podando porque aprenderam daquele jeito, e no fim todo mundo está querendo sair dali no sentido de se libertar ou se mostrar quem realmente é, mas fica ali um querendo, né, não desagradar o outro, digamos assim, e ficam todos contidos, né, e não vivem realmente a essência que cada um é, né? Perde a oportunidade, né, Cintia, de ter novas experiências, né? Né? De, né, novas experiências, novas vivências e se conhecer mais e melhor, cada vez mais profundo, né? Então, que nós possamos, né, entender aonde nós estamos nos podando, as Uhum. pessoas ao nosso redor que talvez queiram nos podar, né, porque também tem ao nosso redor, e a partir do momento que você consegue identificar, você pode dar realmente o seu melhor, né, soltar essas amarras, arrumar o seu jardim, colocar ali o piso onde você quer, arrumar as florzinhas, pôr lá a plaquinha, aqui não pode pisar, Uhum. sabe? Você organizar, né, o seu jardim, a sua vida, para que você possa realmente se manifestar da melhor forma possível, mais saudável, e também deixar com que o outro se manifeste, desde que haja o limite, né, adequado para cada um na sua função, no seu melhor, mas cada um sabendo qual é o seu quadrado, qual é o seu lugar, qual é a sua função e qual é a sua potência de verdade, né, É, meninas? verdade. Até a próxima. Espero que você tenha gostado. Deixa aí seus comentários para a gente saber, tá? O que você achou desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja. E, por favor, compartilhe com aquele amigo, com aquela pessoa que você sabe que vai poder contribuir melhor para a vida deles sobre esse tema, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, meninas. Até a Obrigada, próxima, meninas. pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.